não quiser pode desligar sua câmera, quem não quiser aparecer. Ok, Carlos, então pode botar gravar aí. Perfeito, show de bola. Carlos, ninguém te ouviu. Ok. Ok. Então tá. Estamos aqui mais uma vez, então, né? Atendendo a convocação do trabalho dos nossos queridos irmãos da Leon Denis, Camodi, Santa Maria. E como a nossa irmã Janice lembrou, todos os anos, mês de aniversário em março, a gente visita a casa para compartilhar dos conhecimentos e do estudo da doutrina espírita no mês de aniversário. Mas este ano quis o Criador e os ministros siderais que nos cuidam nesse planeta, que as coisas fossem diferentes para toda a humanidade terrestre. E nós, espíritas, o movimento espírita do Brasil e do mundo, para nós não tem sido diferente. E o que é muito interessante é o poder de adaptação que o ser humano tem, que nós temos. Porque por um certo tempo, a gente até resiste fazer algo diferente do padrão. Mas na medida em que a gente fica sem opção, então nós precisamos dar seguimento à nossa vida, à nossa rotina, aos nossos compromissos e, inclusive, o exercício da nossa fé, as atividades da nossa crença e a prática da nossa amada doutrina dentro das possibilidades da internet e da tecnologia. Eu mesmo, por um tempo, resisti fazer explanações online, as chamadas lives, porque apesar de estar por um longo tempo na caminhada de divulgação da doutrina, eu ainda fico meio receoso e inseguro quando se trata da internet. Mas aqui estamos, então, nessa tarde abençoada do nosso Rio Grande, em que a chuva, aos poucos, está passando, mas promete muito frio que vem pela frente. E graças também a essa tecnologia, nós estamos no aconchego dos nossos lares. Para o encontro desta tarde, então combinamos, como título da nossa palestra, uma nova sociedade para estes novos tempos. E que coisa interessante que a nossa base de referência para as reflexões e estudo desta tarde é o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. E se a gente olhar essas duas propostas, ou esses dois eventos que aconteceram na história da humanidade, o advento do cristianismo, com a presença física de Jesus de Nazaré na Terra, e mesmo depois a chegada da doutrina espírita através da codificação por Allan Kardec, nós podemos nos reportar primeiro há 2000 anos atrás. Não é pouca coisa, 20 séculos se passaram da vinda de Jesus na Terra. E depois nós vamos observar a chegada da doutrina no ano de 1857, a qual acabou de fazer aniversário em abril e conta 163 anos de idade, a doutrina espírita. Então, se a gente pegar 163 anos atrás, já não é pouca coisa
para que a gente possa relacionar o tema proposto para o nosso estudo. Uma nova sociedade para novos tempos. Então, quando a gente volta 163 anos atrás e observa a codificação kardeciana, que durou em torno de 12 anos, e aí, portanto, 63 menos 12 dá uns 151 anos atrás, para pegar todas as 5 obras básicas. Então, a gente vai perceber assim, o que nós estamos vivendo hoje, ao que nós estamos sendo impelidos a reconhecer esses novos tempos, perceber os novos tempos e entrar no convite quase que forçado de uma nova sociedade, já é uma proposta do Espiritismo de 160 anos atrás. E como se não bastasse, a gente volta mais atrás ainda, 2000 anos atrás, e a proposta do Evangelho já trazia essa ideia de que novos tempos nós íamos viver e necessariamente construir uma nova sociedade. E agora, com essa pandemia que nós estamos atravessando, nesse momento crucial do nosso planeta, nós estamos percebendo que aquela fala profética, os tempos são chegados, a nova era já chegou. Nós estamos no epicentro da transição planetária. Nós estamos no aqui e agora dos novos tempos. E a nova sociedade, que era uma proposta, agora é praticamente um contrato na nossa frente que nós temos que decidir se vamos assinar ou não esse compromisso. Os novos tempos estão aí. E a pandemia muito bem demonstra que não tem mais volta. Nós chegamos na linha divisória de um mundo de expiações e provas e já vislumbramos, logo ali depois da próxima curva, os novos tempos, que é o mundo de regeneração. Alguns questionam, alguns não espíritas, mas também muitos irmãos espíritas, talvez por falta de conhecimento doutrinário, mas muitas vezes também com o conhecimento doutrinário, mas ainda falta a convicção da proposta espírita ou a percepção desta realidade que vai além da teoria espírita, mas neste momento nós estamos então observando que é hora de mudanças. E aí o Espiritismo vai nos ensinar que a doença, o sofrimento, as vicissitudes do mundo material são uma alavanca para a nossa evolução espiritual. A cruz do Cristo muito bem representa as asas da nossa libertação. Se este é um mundo de expiações e provas, este nível e esta caracterização do nosso mundo se deve ao fato de que nós, os seus habitantes, ainda somos muito imperfeitos. E precisamos habitar um mundo, um ambiente, de acordo com a nossa capacitação, de acordo com a nossa evolução espiritual. A natureza não dá saltos. Então, esses tempos que nós estamos chegando de transição, eles também funcionam como uma terapia intensiva. Também funcionam como uma intervenção cirúrgica, moral, para que a humanidade possa avançar. É claro
que a doutrina espírita não ensina que é bom sofrer, que nós devemos ir ao encontro das dificuldades existenciais. No entanto, o Espiritismo, consubstanciado com o Evangelho de Jesus, nos ensina que a prova é o teste para avaliar o quanto nós estamos aprendendo. E, infelizmente, nesse momento da humanidade, nós, no sentido global, não estávamos nos comportando como bons alunos. Poderíamos até dizer que quase todos nós não conseguimos passar por média nesse momento de avaliação. Então, nós estamos em recuperação. A pandemia, o novo coronavírus, que é o agente transmissor da doença chamada Covid-19, ele é o teste para que a gente possa ser avaliado. E que coisa interessante, nesses novos tempos, a gente perceber novos valores. E talvez aquilo que soe para nós como novos valores são valores velhos, já ensinados e apregoados por Jesus e pela própria doutrina espírita. E por que então que eles soam como novos para nós? É devido aos padrões estabelecidos pela cultura, pela sociedade e pelos valores materiais deste mundo. Muita coisa estava fora do lugar. E nós, seres pensantes, a humanidade terrestre, nós temos a vontade e o livre-arbítrio. Somos, portanto, diretamente responsáveis pela velocidade da nossa evolução espiritual. Nós fomos criados simples e ignorantes. Mas Deus, o nosso Criador, implantou em nós um chip chamado perfectibilidade. Aqueles que querem chegar à perfeição vão chegar. Aqueles que não querem chegar à perfeição também vão chegar. Qual a diferença? A diferença é o tempo. Aqueles que querem se esforçarem vão chegar à perfeição antes. E os retardatários das mudanças morais e espirituais vão sofrer pela caminhada, mas também vão chegar à perfeição. Entretanto, diferentemente de nós, humanos, seres pensantes, as outras forças vivas da natureza, como os animais e o reino vegetal, e junto com isso, o próprio planeta terrestre, eles também passam pelo processo de evolução. Mas para que eles possam evoluir, eles não dependem do livre-arbítrio e da vontade, uma vez que estes não têm livre-arbítrio e vontade como os seres humanos têm. O que isso quer dizer? Quer dizer que a Terra, uma senhora idosa, que já tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos, está no tempo certo para migrar para um mundo de regeneração. Mas a Terra, sendo uma escola, ela depende, em certa medida, da capacitação dos seus alunos matriculados. Somos, no mundo físico, aproximadamente 7,5 bilhões de criaturas. Fora os nossos irmãos conterrâneos que estão na espiritualidade em estado de erraticidade, que contam-se aproximadamente de 3 a 4 vezes mais do que nós encarnados. Ora, então, a Terra, seguindo a trajetória dos mundos, cumpriu a sua fase de mundo de expiações e provas. E agora que é chegado o tempo dela evoluir, como a coisa se dará se os alunos retardatários não fizerem o seu esforço?
à revelia da nossa vontade e do nosso esforço, a Terra será promovida em breve. E por isso a necessidade da seleção natural no aspecto espiritual, neste instante da jornada terrena. A Terra passará ao mundo de regeneração. E, a bem da verdade, os alunos que forem aprovados na sua condição moral e espiritual e outros tipos de crescimento, como o próprio crescimento intelectual, científico e outras possibilidades da capacidade humana, vão ser avaliados e selecionados. Nunca antes nós estivemos vendo tão próximo de nós se materializar aquele ensinamento do Evangelho quando diz separar o joio do trigo. Esta é a hora, este é o momento azado para que as coisas possam se definir. E nós decidimos, queremos ficar na terra regenerada ou estamos indiferentes a tudo isso que está acontecendo? Se nós não tomarmos uma atitude comprometida neste momento, de ajudar a alavancar o progresso moral da Terra, colaborando com a nossa parte, nós seremos convidados a nos retirarmos desse novo planeta, dessa nova Terra. Podemos fazer uma relação com o fenômeno Os Exilados da Capela. Quando a gente conhece a grande migração de espíritos de outro sistema solar, de outro planeta, outros planetas, que migraram para a Terra para alavancar este planeta de mundo primitivo para mundo de expiações e provas. Conseguimos estudar e entender isso nas obras Os Exilados da Capela de Edgar Armand e na obra A Caminho da Luz, narrada por Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier. E então, será que nós somos candidatos a construir a Terra melhor, a Terra regenerada, comparando com o mundo de hoje, uma Terra feliz, e aqui permanecermos? Ou nós estamos candidatos a novos exilados, desta vez exilados da Terra? Os novos tempos, meus queridos irmãos, nos convidam, nos conclamam a fazer essa transformação moral. No Livro dos Espíritos, na terceira parte, nós vamos estudar as leis morais. E dentre as 10 leis morais, tem a lei de sociedade. E na lei de sociedade nós vamos entender que nós somos seres gregários, semelhante a algumas colmeias, alguns bandos, algumas espécies de animais que vivem em sociedade e que dependem um dos outros. Então, esses novos tempos que estão chegando e são marcados neste momento pela pandemia, eles nos empurram para a construção de uma nova sociedade. Uma nova sociedade que reconhece a importância de todos na cadeia de relações. E na medida que se reconhece a igualdade, que também é uma das leis divinas, que a gente aprende com a doutrina espírita, nós vamos perceber como a pandemia está nos colocando em pé de igualdade, de ponta a ponta no planeta Terra. Vamos perceber, por exemplo, que esta pandemia, ela começou na segunda maior economia do mundo. E depois de passar pela Europa, que foi o segundo epicentro, ela atingiu a primeira maior economia do mundo. O que isso quer dizer?
que dos países mais pobres, das economias mais carentes, até os países mais ricos e poderosos, ninguém escapou. Muito antes, pelo contrário. Quantos países ricos da Europa, França, Reino Unido, Itália e tantos outros foram acometidos por essa doença, com tantas mortes, com tanto sofrimento, com tanta dor e tantas perdas. E que mensagem é essa que essa pandemia nos traz? De que somos iguais. Porque se nós éramos muito diferentes na riqueza material, no dinheiro, no poder bélico, aí vem uma doença, que é uma pandemia, que assola toda a humanidade, e aí nós percebemos que nós somos todos iguais. E alguns poderão dizer, mas a gente sempre soube que somos todos iguais. Mas poderíamos responder, nem parece que a gente sempre soube, porque a gente não se trata como sendo iguais. Porque o dinheiro, o poder, a ambição, às vezes, nos coloca em pé de diferença nesta vida social. Muito antes da pandemia, eu já costumava dizer nas minhas palestras, eu vejo 2 momentos únicos na vida em que nós somos iguais. É o momento da doença, porque já visitei ricos e pobres na UTI ou num setor de hospital e percebia que o sofrimento diante da doença, tanto rico quanto pobre, tanto poderoso como o vassalo, o servidor, a dor é igual. E também somos iguais na hora do nosso funeral, porque a gente percebe que os caixões feitos de cerejeira e das madeiras mais nobres não faz nenhuma diferença para aquele corpo inerte, sem vida, que está se despedindo dos seus entes queridos. E hoje, com a pandemia, a gente consegue perceber que muito mais pessoas no mundo estão se sentindo e se comportando como iguais. A gente percebe, por exemplo, no nosso próprio estado, quantas instituições pobres, quantas ONG, quantas comunidades de vulnerabilidade social estão conseguindo se unir e fazer campanhas maravilhosas de arrecadação de alimentos, gêneros, de limpeza e próprio material como máscaras e outros recursos, e os mais pobres conseguindo ajudar os mais pobres. Então a gente percebe que ninguém é pobre que não tenha nada para oferecer, e nesse momento falo das coisas materiais. Da mesma forma que nesse momento se percebe que ninguém é tão rico que não possa precisar de nada. Os novos tempos, meus amigos e meus irmãos, propõem que essa nova sociedade seja pautada em alguns novos valores que hoje se apresentam como indispensáveis. E tenho dito também que ao lado da pandemia, da doença, da dor, tem uma outra espécie de pandemia que corre paralela, mas é a pandemia do bem, a corrente do bem, marcada pela solidariedade. Vejamos o nosso Deus interior. Vós sois deuses, ensinava Jesus. Podeis fazer tudo o que eu faço e até mais. E nesse momento percebemos o quanto a gente pode fazer. Mas é necessário fazer deste momento um aprendizado inesquecível. É a pedagogia da vida nos colocando em laboratório de avaliação. E o que nós estamos aprendendo? Eu tenho percebido que aquela frase clássica usada por Emmanuel e Chico Xavier, tudo passa, e isso também vai passar,
tem sido o que mais se ouve na boca de todas as pessoas na sociedade. Na via pública, nas famílias, na mídia, os governantes, os médicos, os artistas, os jornalistas, até música eu já ouvi com essa abordagem. Tudo vai passar. Mas é muito importante que a gente não deixe isso passar despercebido. Que a pandemia não passe ao largo, a exemplo daqueles que viram o homem caído lá no caminho da parábola do bom samaritano e passaram ao largo do homem. Não vamos deixar a pandemia passar e a gente não ficar com um aprendizado. É bom lembrar, olhando já pelo lado da ciência, que o coronavírus, que é o transmissor da Covid-19, ele não vai passar, ele veio para ficar. O que vai passar, talvez, de 3 a 6 meses, é a pandemia, que é a doença chegando nos organismos humanos, que não conheciam essa doença. E depois que uma grande parte da sociedade, da humanidade, experimentar o vírus, então se criará defesas imunológicas. E aí o vírus não vai fazer tanto estrago como está fazendo agora, além das medicações e das vacinas que estão sendo desenvolvidas, e dentro de um período de um ano e pouco, aí nós teremos os recursos da medicina para prevenir e combater a doença. Mas ela veio para ficar. Então, que o aprendizado dela também fique. Que vai passar, é certo, mas que a gente passe junto para uma nova condição, para uma nova sociedade. Esses tempos de isolamento social, de distanciamento social, têm também nos dado grande oportunidade de aprendizado, de valorizar mais a família, de exercitar mais a paciência dentro do lar, de assumir os nossos filhos menores, não passando isso a terceiros como a escola, escolinhas e cuidadores. Os pais que nesse momento estão em casa estão tendo um convívio desafiador com seus filhos. São os novos tempos que estão implementando uma nova sociedade. E a higiene, então, nunca fomos tão caprichosos. Nunca as nossas mãos estiveram tão limpas. Mas que a gente possa avançar essa higienização para a nossa alma, para o espírito, para a nossa condição moral e espiritual, deixando a nossa alma mais alva, mais clara, mais translúcida. Então, se a gente pegar esses 3 fatores, o isolamento social, a higiene e a solidariedade, nós vamos perceber novos valores sendo implementados nesta nova sociedade. Em detrimento e já numa proposta de extinção da velha sociedade dos velhos tempos, onde o que valorizava as pessoas era o dinheiro, o que valorizava as sociedades era o dinheiro. Muito se fala, muito se falava, e é bom que isso fique no velho mundo, nos velhos tempos. As pessoas não valem pelo que são, as pessoas valem pelo que têm. Não é verdade, é um equívoco, é um engano. A velha sociedade vivia do lucro fácil, explorador, e em detrimento da dignidade das outras pessoas. E nesses novos tempos, as coisas estão mudando. Vejamos no mundo do futebol, onde nós temos jogadores milionários mensalmente. Se fizermos uma relação de dinheiro com aquele programa Big Brother, aquelas pessoas ficam num isolamento social dentro de uma casa de convivência durante 3 meses, buscando ganhar o prêmio de 1,5 milhão. E nós temos no Brasil, inclusive, jogadores que ganham 1,5 milhão por mês. Ou melhor, ganhavam. Mas necessariamente tiveram que negociar com seus clubes
uma razoável redução de salários, porque ganhar 1 milhão por mês é coisa dos velhos tempos. Nos novos tempos e na nova sociedade, nós temos que buscar um ponto de equilíbrio. Não que as pessoas não mereçam, não façam jus e não tenham o direito de ganhar o máximo que conseguirem ganhar de dinheiro. Não é o mérito da questão de fulano ou beltrano ganhar mais ou ganhar menos. Mas é no sentido de refletir sobre os valores dessa nova sociedade, em que o dinheiro não é mais o fiel da balança. Mas o fiel da balança é a generosidade das almas. Esses mesmos jogadores milionários nos deram e nos estão dando belos exemplos de solidariedade, quando fazem campanhas e vão de ônibus, de caminhão, levarem cestas básicas para as comunidades vulneráveis. Ou seja, esta é a nova sociedade. E esta nova sociedade, eu repito, já é uma proposta de 2000 anos atrás com Jesus e de 160 anos atrás com o Espiritismo. Nós, espíritas, temos uma grande responsabilidade. Sem desrespeito ou desvalor aos demais credos religiosos. Mas, de uma certa forma, podemos até nos considerar privilegiados por entender a vida de uma outra perspectiva, com base na reencarnação, na existência do plano espiritual e na evolução dos mundos. Um dos capítulos que tem como base a nossa palestra e as nossas reflexões é o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E ali naquele capítulo nós vamos estudar a progressão dos mundos. E nesse momento que a Terra está em franco processo de progressão e transição planetária, essa doença, essa pandemia, vem alavancar esse processo. Considerando que através dela a humanidade se une mais, a dor nos coloca para refletir sobre os verdadeiros valores da vida. Essas almas que estão desencarnando, os nossos irmãos que estão desencarnando, também passam por um processo de evolução espiritual e muito possivelmente eles têm o tempo certo para estarem partindo nesse momento. Mas é verdade também que quando tem uma transição planetária e é chegado o momento de uma progressão, existe a necessidade de uma migração coletiva de espíritos de um plano material para o plano espiritual. E tudo isso são os sinais plenos e francos desses momentos chegados. Mas que nessa nova sociedade nós saibamos usar os recursos espirituais com os quais nós fomos brindados ao longo da jornada humana. Percebemos também o valor da ciência, da tecnologia, nesse momento em que o distanciamento social nos aproxima através da internet. A internet, que dentro de bem poucos meses atrás era muito criticada, porque o WhatsApp, o Facebook e outras plataformas de redes sociais afastavam as pessoas, porque as pessoas não se visitavam, não se abraçavam, não tinham uma presença física, só queriam se relacionar pela mídia, pela internet. O que aconteceu? Para que a gente possa rever os nossos valores, hoje, para evitar a disseminação do vírus, nós precisamos cumprir um distanciamento social. E como é que a gente consegue sobreviver à distância com os nossos entes queridos, nossos amigos, ambientes de trabalho, tipos de relacionamento, a própria doutrina espírita, a prática da nossa religião? Como é que a gente consegue fazer isso? Exatamente através da mesma tecnologia que ali atrás nos separava e hoje nos une. Esta é a nova sociedade. Estes são os novos valores. Nunca valorizamos tanto a ciência, que faz a pesquisa, que estuda como funciona, como se comporta o vírus no organismo, que desenvolve a vacina, que trabalhando na confecção de novos respiradores mecânicos, as universidades se unindo na pesquisa, as empresas transformando suas linhas de produção, como, por exemplo, em Israel,
A linha de produção de armas e mísseis foi transformada em fábrica de respiradores mecânicos para a Covid-19. Nos Estados Unidos foi determinado pelo presidente da República Americana que uma fábrica de automóveis parasse com a fabricação de automóveis para produzir, na mesma linha adaptada, respiradores mecânicos. Então, estes são os novos tempos. Esta é a nova sociedade. E nós temos a responsabilidade de embarcar nessa proposta, principalmente na nossa mudança de comportamento, no enternecimento do nosso coração, dos nossos sentimentos, para que a gente possa amenizar a dor daqueles que do pouco que tinham, agora ainda sofrem mais redução ainda das suas carências devido à crise econômica que vem na carona da pandemia. Ou seja, nós temos várias portas e várias oportunidades para participar da construção desta nova sociedade nesses novos tempos. Já encaminhando a parte final das nossas reflexões, é importante ainda refletir sobre alguns comportamentos que estão mudando. Por exemplo, filas. Este é o momento que nós estamos enfrentando filas quilométricas, porque precisa de um distanciamento, então é marcado, inclusive, no chão, a distância que as pessoas podem ficar na fila. É tempo de exercitar a paciência. E se nós não aprendermos agora, nós não vamos aprender mais. É inadmissível que a pessoa não tenha paciência para entrar numa fila, no próprio trânsito, para esperar, porque agora nós vivemos momento de muito sofrimento, medo e angústia. E é preferível a gente esperar o momento certo para pegar um dinheiro no banco, para resolver uma questão numa loja, do que a gente esperar um respirador numa UTI de hospital. E ainda que não estejamos aqui para fazer comparação de sofrimento, a solidariedade e o sentimento humano em prol daqueles que estão na fila com a doença, aguardando para serem atendidos, que a gente possa orar por eles, mais do que orar, fazer aquilo que está ao nosso alcance, mas que a gente possa ser grato também pelas condições que nós temos e porque a fila que a gente está é outro tipo de fila e não é a fila do sistema de saúde. A questão dos abraços, apertos de mão. Nesse momento, não estamos podendo fazer isso. E aí a gente vai valorizar muito mais o quanto vale um abraço quando tudo isso passar. Os nossos idosos, nunca cuidamos e nunca protegemos tanto os nossos idosos. Eu sou de Cachoeira do Sul, moro em Guaíba. Na última vez que eu fui em Cachoeira, eu consegui ver os meus pais idosos, meu pai com 85, a minha mãe com 80 anos, à distância, para não tocar neles. Estou evitando de ir à cachoeira para protegê-los. Que a gente possa aprender a valorizar e proteger mais os nossos idosos com esta pandemia. E por aí afora vai esses novos valores, essa nova visão de mundo para os novos tempos na construção de uma nova sociedade. Aqueles que me conhecem sabem que eu adoro uma história. Para encerrar essa primeira parte da nossa atividade, já que depois vai ter alguns minutos de interação com os participantes, eu vou contar uma história, então, para que a gente possa registrar a mensagem desse encontro de hoje. Conta-se que um naturalista que estudava espécies raras de aves visitava um sítio no interior. E por lá, autorizado pelo proprietário, ele percebeu no pátio, no meio das galinhas, um filhote de águia. Então ele disse para o proprietário: o que essa águia de espécie rara faz aqui no meio das galinhas? Ao que o proprietário, não conhecendo direito aquela águia, disse: me desculpa, meu amigo, eu acho que isso não é águia, isso deve ser uma galinha selvagem. Ele disse. E o naturalista falou: não, essa é uma águia de uma das espécies mais raras. E é um desperdício deixar um animal desse se criar junto com as galinhas comendo migalhas. Ao que o proprietário diz:
Bom, ela já está há um tempo aí, vai se criar como galinha, vai ser uma galinha melhorada, talvez. Ao que o ambientalista disse, me dá uma oportunidade de dar dignidade para essa águia e colocá-la para voar. O proprietário disse, eu duvido muito que ela consiga voar, mas pode experimentar. Então, o naturalista subiu em cima de uma escada e disse assim para o filhote de águia, voe, águia, você foi feita para voar. A águia, um pouco tímida, olhou para suas irmãs adotivas no chão, saltou da mão do naturalista e foi comer migalhas com as galinhas. O naturalista não se conteve e pediu para o proprietário, deixa eu tentar num ponto mais alto, em cima da casa. Ao que o proprietário falou, hoje não, passa daqui uma semana. Uma semana depois, o naturalista passou por ali e disse, eu posso tentar? Sim, você pode tentar. Então ele subiu no cume da casa e disse para o filhote da águia, voe, você é a rainha dos céus. O filhote de águia, embora estivesse um pouco mais maduro, mas ainda medrosa e insegura, saltou e foi comer migalhas com as galinhas. Ao que o naturalista, não aceitando aquela condição, insistiu então para o proprietário, deixa eu levar ela num ponto alto da montanha. Ao que o proprietário respondeu, hoje não, passa daqui um mês. Um mês depois, o naturalista veio por aquelas bandas, ambos a cavalo, num domingo, manhã de sol, pegaram o filhote de águia, que já estava mais desenvolvida, e foram na parte alta de uma montanha, e lá o naturalista pegou a ave mais madura já, pelos pés, e disse, voe, águia, você é a rainha dos céus. E a águia abriu as suas longas asas, deu um grasnado e se ingrou pelo espaço naquela planície linda, maravilhosa, com os raios de sol que penetravam seus olhos e atingiam a sua alma. Meus queridos irmãos, nós somos filhotes de águia e ainda nos alimentamos de migalhas do mundo. O naturalista é Jesus de Nazaré. Neste momento de transição, ele está nos levando no alto da montanha e nos convidando a voar. Nós somos águias, mas ainda vivemos como galinhas. Que possamos aproveitar esses tempos difíceis que estamos vivendo para construir uma nova sociedade e singrar na espiritualidade como águias de Deus. Que Jesus nos abençoe. Um beijo no coração. Muito obrigado. Foi um privilégio, mais uma vez, poder estar convosco. Até breve. Era isso. Ok, Luiz, muito bom. Colocações maravilhosas. E eu já tenho uma pergunta aqui. Se alguém mais tiver pergunta aí, né? Porque o tema pede assim muita reflexão, por ser um tema muito atual, por ser também uma angústia de muitos de nós, né, que sociedade nova me chama muita atenção, aliás, não só do tema, mas de todo o contexto que nós estamos vivendo, a questão da simplicidade da igualdade, que tu colocaste aqui na nossa palestra hoje. É importante que a gente possa entender também esse momento, porque parece que o mundo estava caminhando para tudo perfeito, inclusive as redes sociais, né? Esses dias eu vi alguma fala assim, né? Cadê o povo que fazia selfie, né? Agora os cabeleireiros estão tudo fechados, né? Não dá mais para aparecer bonito nas selfies, né? Trocaram pelas receitas culinárias, enfim. Então, a gente está, nesse momento, se desafiando a nos mostrarmos na nossa simplicidade, e isso talvez, às vezes, choca as pessoas, né? Porque a gente está vendo até os próprios artistas sem maquiagem, então, estamos retornando, porque a gente sabe que essa era de Francisco, né? De Assis, que era a simplicidade. E aí eu anotei algumas coisas assim, ó. O homem velho não pode habitar o homem novo. Então, para isso, nós precisamos rever as nossas atitudes, ou seja, atitudes antigas, por menores que elas sejam, por mais insignificantes, nós precisamos mudar
com urgência, para sermos aqueles alunos aprovados a permanecer na Terra, senão nós vamos ser retirados para outros mundos com mais dificuldades, né, sem Wi-Fi, por exemplo, né? Então, a minha pergunta é o seguinte, nós somos seres milenares que estamos numa cultura, e a cultura eu digo que é o hábito de várias posturas, de, por exemplo, de julgar a pessoa pela aparência, de ter egoísmos. Como nós vamos fazer essa mudança que temos arraigado em nós de milênios, agora que é urgente e rápido? Como é que a gente vai fazer essa mudança destes hábitos? Muito boa a colocação da nossa irmã. E vamos explorar da seguinte forma. Uma correção delicada da colocação que tu fez. O homem velho não pode habitar o homem novo. Não. O homem velho, ele faz parte da nossa essência, o homem velho. Vejamos que no início da minha explanação eu falei que o nosso Criador colocou em nós um chip programado chamado perfectibilidade. Eu, que sou profissional da área da psicologia, muito frequentemente a gente atende no consultório pessoas de 30, 40, 50 anos, mas quem está se manifestando ali é a criança de 5, 6, adolescente de 10, 12 anos, que está se manifestando naquele adulto. Então, a criança que viveu em nós há 20, 30, 40 anos atrás, ela nunca vai morrer, ela está lá dentro de nós. O que muda é que o adulto maduro tem que dar conta de colocar aquela criança no lugar de criança. Nós precisamos daquela criança para brincar com as nossas crianças. Um avô ou um pai, quando vai brincar com uma criança, ele precisa soltar a criança interior que ele tem por dentro. Então, aquela criança não vai morrer. Mas o adulto tem que amadurecer para que aquela criança não se manifeste no momento errado. Assim é o homem velho. O homem velho milenar que mora dentro de nós, ele nunca vai morrer e não vai sair de nós. Ele precisa passar por um processo de sublimação. E essa é a proposta da evolução espiritual e da própria transição que nós estamos atravessando. No que se refere àquele visual que nós tínhamos de um mundo que parecia ser perfeito, a bem da verdade, minha querida irmã e meus queridos irmãos, nós vivemos tempo em que acabou o baile de máscaras. As máscaras estão caindo. É proibido andar de máscara. A máscara da persona, a máscara da falsidade, a máscara da hipocrisia. Veja que paradoxo. Nesse momento em que toda a humanidade anda de máscara para proteger as vias aéreas, as vias respiratórias contra a doença, então a gente coloca uma máscara mecânica, coloca uma máscara de proteção do organismo e tira outra máscara, que é a máscara da falsidade, que é a máscara da mentira, que é a máscara da soberba, né? Da ganância, da ambição, do orgulho, da vaidade, do desprezo das pessoas mais simples. Muito boa a tua colocação, que nesse momento nós estamos sendo nivelados pela simplicidade. E o que é a simplicidade? É a nossa essência. Se vamos pensar no homem velho como simplicidade, o homem velho, por um lado, era mais agressivo, mas era mais puro no que se refere à sua essência. Vejamos que nós saímos das mãos do Criador como ignorantes, mas com aquela essência abençoada da perfeição instalada em nós. Vamos rodar pelas jornadas milenares de diversas encarnações e vamos voltar às origens da nossa essência. Então, esse homem novo, esse ser humano novo que está emergindo é o homem velho modificado, o homem velho sublimado. Podemos ainda refletir sobre esta colocação, que é o novo normal. Na França, em algumas praças públicas, o governo mandou instalar bancos que caberiam 4 ou 5 pessoas.
Entretanto, eles foram construídos estrategicamente de uma forma diferente. Ele continua no mesmo tamanho total dele, mas só tem 2 lugares. Os 2 lugares da ponta, para manter o distanciamento social. Num país do Oriente Médio, eu vi na reportagem ontem, o acesso aos elevadores se dá através do acionamento com os pés, para evitar tocar nas teclas ali e se contaminar. Os restaurantes, as relações, as festas, vi hoje uma festa de aniversário, onde a empresa que faz a festa fez os salgados, fez o bolo, fez toda a decoração, tudo online. Evidentemente que os comes e bebes não foi online, eles foram lá levar para entregar. Esse é o novo normal, que passa por um comportamento social, mas necessariamente passa por um comportamento moral e psicológico. Então, quando caem as máscaras, nós nos mostramos como nós somos. E, na essência, nós somos simples. Na essência, nós somos bons. Na essência, nós somos filhos de Deus, espíritos imortais, que foi deturpado com a evolução, a tecnologia, o dinheiro, os interesses materiais, tudo foi muito deturpado. Agora, não tem uma fórmula mágica para alcançar esse status de espírito renovado, de homem novo. É uma caminhada que é individual. Eu falei durante a primeira parte da exposição de que a Terra, os animais e o mundo vegetal vão migrar neste tempo. E chegou no tempo deles. Nós, seres humanos, não vamos migrar todos, porque temos o livre-arbítrio. Não vamos nos iludir e achar que após a pandemia a Terra será um mundo maravilhoso com as pessoas maravilhosas. Infelizmente, tem pessoas que ainda estão teimando, estão resistindo, estão achando que não tem nada a ver, que isso passe, depois cada um retoma a sua vida, lucrando, se aproveitando da fragilidade dos outros, mantendo a sua vaidade, o seu orgulho. Bom, isso é por conta do livre-arbítrio. Então, se uma grande leva de espíritos ainda não suficientemente maduros para fazer o voo da águia não estiverem prontos, como eu falei, e é o que ensina a nova era da Gênese, é o que ensina o Evangelho de Jesus e a própria doutrina espírita. Então, esses que não conseguirem despertar com essa grande oportunidade da pandemia, do sofrimento e dos novos tempos, o homem novo, não poderão seguir na migração da Terra para um mundo melhor. E aí a gente respeita, cada um tem o seu interesse, cada um tem a sua vontade, cada um tem a sua velocidade. Cada um tem o seu tempo. Então não vamos nos preocupar em demasia com os outros. No sentido de solidariedade, de proteção, de afeto com os outros, devemos sempre nos preocupar. Mesmo assim com equilíbrio. Porque no final da história, cada um vai ter que responder por si mesmo. Cada um tem que fazer a sua própria caminhada. É sempre bom lembrar um ensinamento que diz assim: nós temos o dever de auxiliar, mas não temos o direito de interferir. E por aí segue. Não estamos ouvindo a Janice. Não. Oi? Estamos aí ainda? Oi, seu Cláudio, eu estava com o microfone desligado, desculpa. Seu Cláudio, o senhor pode falar? E tem uma outra pessoa que não está identificada ali, que levantou a mão, não sei quem é, por isso que a gente pede assim aqui, quem pudesse identificar, já ir colocando, para a gente poder, como nós estamos numa sala, seria bem interessante, tem bastante gente sem identificação. Eu vou deixar o seu Cláudio falar e depois eu não sei quem é essa pessoa que está querendo falar ali, ok? Então vamos lá, seu Cláudio. Então, eu tô, muito importante a tua mensagem, a mensagem que nos trouxeste para essa tarde, e eu, da maneira que eu raciocinei, que eu pensei a respeito da mensagem que trouxeste, dá para a gente ver que, na realidade, aquela palavra de Jesus para Pedro, dizendo que apacentasse o rebanho. Na realidade, essa pandemia, esses problemas que estão acontecendo agora, é um instrumento que, de uma forma mais enérgica, vai fazer o rebanho se apacentar. O que você tem a dizer? A
colocação do nosso irmão, ela ficou um pouco cortada, mas eu vou ver se eu consegui entender o que ele trouxe. Que a pandemia é uma ferramenta, um instrumento do próprio mundo, do próprio planeta, da própria espiritualidade, do nosso governador espiritual, de fazer a humanidade avançar, de fazer o rebanho buscar o aprisco lá, o abrigo lá, para poder estar sobre a guarda e o amparo de Jesus e dos benfeitores espirituais. Eu não sei se é o Cláudio, se é mais ou menos por aí que o senhor estava trazendo. Era sobre isso mesmo, quando a gente tem o tempo de fazer as coisas por livre e espontânea vontade e não fizemos pelo bem, chega a um instrumento maior. É nesse sentido, exatamente da maneira que você falou. E que eu acho interessante, né, de que cada um de nós se dê por conta que quando nós não aprendemos pelo amor, a dor chega e faz a gente aprender. É verdade, é verdade. Era esse o raciocínio. É verdade. Essa é uma máxima que se aplica nesse momento com muita justeza, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor. A gente ainda funciona melhor pela dor. Com todo respeito, eu costumo comparar com o boi teimoso no arado. Tem aquele que puxa o arado e aquele que empata e não vai. Então, às vezes, é necessário o aguilhão, né, do lavrador para que a gente possa avançar. De qualquer maneira, a gente precisa diluir um pouco essa percepção de que essa pandemia ela veio para nos fazer sofrer e para a gente aprender pela dor. Em parte, faz sentido e eu concordo. Mas, por outro lado, ela é um instrumento muito natural da evolução humana nesse plano em que nós ainda habitamos. Por exemplo, quando a gente reencarna num mundo de provas e expiações, inexoravelmente a gente vai morrer novo ou vai envelhecer. Nos mundos mais evoluídos, e que inclusive tem a vida material, a doença orgânica e a velhice não é que nem a nossa, com grande carga de sofrimento. Tem uma outra forma de envelhecer, tem uma outra forma de contar o tempo. E as doenças são mais amenas, e o corpo físico é menos vulnerável, e a natureza é menos rude, e os vírus e as doenças, e tudo por aí dizer, o próprio clima, e o sol, e outros elementos da natureza, são mais leves. O corpo tem outra composição, porque é da natureza desses mundos mais evoluídos. Então é interessante pensar, à luz do conhecimento espírita, que também a pandemia, ela não vem como um instrumento de provas e expiações, para evoluir, resgatar o passado, não. Ela faz parte do funcionamento muito natural de um mundo de provas e expiações. Já tivemos pandemias no passado, grandes catástrofes, tivemos guerras, tivemos tsunamis, vulcões, meteoros. Todos esses mecanismos, esses processos, faz parte do funcionamento de um mundo de provas e expiações. Fica menos pesado a gente entender por esse processo que um pouco é ferramenta de evolução, mas um pouco é lei natural de destruição. Dentro das leis divinas, leis morais que nós estudamos, que eu já citei algumas aqui, também tem a lei de destruição. Então, esses fenômenos também fazem parte da natureza e nós estamos habitados aqui, precisamos passar por isso. Por exemplo, existem alguns irmãos que entendem que a pandemia é uma prova de resgate coletivo. Eu não concordo, e pelo que eu estudo na doutrina, isso não é um resgate coletivo. Resgate coletivo é uma comunidade, um navio, um avião que cai, um grande incêndio, mas não a pandemia, que assola toda a humanidade, não é resgate coletivo. Esse é um mecanismo natural da evolução do nosso planeta, e nós estamos habitados aqui, nós estamos morando aqui, nós estamos sujeitos a fazer com que tudo que acontecer aqui, nós estamos no lugar certo, na hora certa, e vamos também alavancar a nossa evolução. Segue por aí o meu entendimento. Ok, tem mais uma pessoa com a mão. Te agradeço, valeu. A gente vai dar a palavra e depois a gente já vai encerrando, tá, seu Cláudio? Tá legal.
Pois não. Eu acho, Janice, eu acho que essa mão aí está levantada desde o início. Acho que a pessoa sem querer clicou na mãozinha, está desde o início, assim. Né? Eu acho que sem querer ela clicou na tranquilo. mãozinha aí. Vamos nos encaminhando para o final do nosso trabalho, então. Agradecendo imensamente as participações e do nosso irmão Luiz Alberto pelas reflexões dessa tarde, que são bastante profundas para todos nós, que a gente possa pensar muito em tudo isso e principalmente sejamos os alunos, né? Sim, com certeza. Para o mundo de regeneração. E claro, tem várias coisas que dependem, tem várias atitudes, né, nossas, posicionamentos, ações, para que possamos habitar esse mundo. Então, muito obrigada, Luiz Alberto, pela tua disposição. Com certeza nós vamos agendar outros trabalhos, porque nós, por exemplo, vamos longe ainda. Por aqui ainda vamos longe nesse sistema online. Sim. Então, muito obrigada. Um abraço. A Eliane apareceu por ali. Mas um abraço para todo mundo aí, para toda a família. Tá bom. Que todos estejam muito bem. Muito obrigada. Muito obrigado. Um beijo no coração, um abraço a todos. Obrigado pela paciência. Que Jesus nos abençoe e continuamos na caminhada unidos aí. Com certeza. E aí eu já passo para o seu Cláudio, então, fazer o final. Então, te agradecemos, Luiz Alberto, e que possamos refletir sobre a mensagem que você nos trouxe e que possamos, através dessa mensagem, também raciocinar a respeito de tudo isso que está acontecendo. Sim. E com os nossos pensamentos elevados, de momento, peço aos irmãos que possamos pensar em Deus, na nossa Mãe Maria, em Jesus. E iniciamos a nossa prece dizendo assim: Pai de eterna bondade, nós te agradecemos nossas vidas inteiras por todas as oportunidades que tem nos dado. E te agradecemos especialmente essa oportunidade da vida, a de nossas famílias, neste momento bendito de podermos estar buscando essas mensagens que clareiam os nossos pensamentos e iluminam, aquecem os nossos corações. Muito obrigado, Pai amado, por tudo isso. Agradecidos à Mãe Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, nossa mãe de todas as mães. Te agradecemos e te pedimos, querida Mãe, que permita que teus mensageiros que trabalham, nos abençoe, nos instruam, nos mostre o caminho que devemos seguir para que a nossa evolução seja mais fácil, que nós possamos realmente mudar e evoluir. Também te agradecemos, Mestre Jesus, por teus sagrados ensinamentos, por estar conosco em nossos corações e em nossos pensamentos. E te pedimos, querido amigo, que ilumine e abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados, que possamos fazer por merecer essas oportunidades, que possamos ter a companhia dos nossos queridos espíritos guardiões, dos nossos irmãos do mundo maior, nos intuindo e nos abençoando nossas caminhadas. Agradecidos aos irmãos do mundo maior que nos protegem e que preparam nossos caminhos, que possamos sempre colocar em nós os elementos que aqui nós damos e possamos fazer refletir nos outros através de nossas atitudes. Agradecidos, pedimos que somente o amor e a paz estejam em nossos corações e que cada um de nós possa passar essas energias aos irmãos de caminhada que junto de nós estão. Que a eterna luz do amor esteja ela sempre à direção dos nossos caminhos. Que assim seja.
Muito obrigada, então, a todos. Uma ótima semana. Terça-feira temos estudo. E no próximo sábado, novamente, estaremos aqui no nosso trabalho. Tchau, tchau. Tchau, fica com Deus. Tchau, pessoal. Beijo para todos. Tchau, pessoal. Um abraço. Boa semana para todo mundo. Tchau.